o templo do milênio. E nós falamos bastante a respeito desta visão, deste oráculo, que está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. E criamos um contraste com o capítulo de número 9, 10 e 11. Nestes 3 capítulos, Ezequiel enxerga a retirada gradual da glória de Deus. Mas no capítulo 43, ele prescreve, ele prevê o retorno da glória de Deus que virá sobre este templo escatológico. Um templo que, como nós vimos hoje pela manhã, dentro da perspectiva escatológica assembleiana, será construído para o período do milênio. E Deus estará novamente trazendo de volta a sua glória para este templo. E nós conversamos bastante sobre o fato dele ser ou não literal. E eu disse que para mim pouco importa e que isso deve importar pouco para os irmãos também. Porque sendo este futuro templo real, literal ou metafórico, o que importa é o que ele representa. Ele representa a profecia de que haverá da parte de Deus um movimento de restauração de relacionamento com o seu povo. Deus vai restaurar o seu relacionamento com o seu povo e fazer com que este povo se relacione com Deus em níveis nunca antes experimentados. Então, foi uma lição muito produtiva. E é interessante que parte do que eu falei pela manhã, Deus cobrou o meu coração para que falasse um pouco mais agora à noite. É claro que eu não vou falar sobre a lição da parte da manhã. Mas num dado momento, Deus nos conduziu por um caminho sobre o qual eu quero falar um pouco mais agora. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Hoje eu estou usando a versão revista corrigida, viu, Gerson? Não há King James. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 10. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar, queridos, curve a sua cabeça. Pai bendito, nós estamos agora diante da exposição da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que nesta noite, Senhor, esta palavra que será liberada
venha prosperar naquilo para a qual o Senhor a está enviando. Que o nosso coração, Senhor Jesus, seja uma terra fértil, uma terra que dê a esta semente condições adequadas de germinar e produzir muitos frutos para a tua glória. Nós repreendemos nesta noite qualquer tentativa maligna de nos distrair, qualquer movimento maligno na direção de capturar os nossos pensamentos e a nossa atenção. Que nesta noite o teu Espírito fale mais alto do que as minhas palavras. Senhor, eu vou me dirigir aos ouvidos dos teus servos, mas o teu Espírito se dirigirá ao coração deles. Então faça o que é necessário nesta noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: instruções de Paulo aos que morreram e ressuscitaram com Cristo. Instruções de Paulo aos que morreram e ressuscitaram com Cristo. Nesse primeiro momento introdutório, eu gostaria de passar algumas poucas informações para que daqui a pouco nós entremos efetivamente no capítulo que nós lemos, nestes 10 primeiros versículos do capítulo que nós lemos. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses por ter recebido a notícia de que aquela igreja estava incorrendo em vários e graves erros. E quando os irmãos leem a epístola, e é fácil de ler, porque a epístola é pequena, ela tem apenas 4 capítulos, os irmãos conseguem perceber quais foram estes erros. Os santos da igreja de Colossos ou Colossos estavam, pelo que vemos na leitura dos capítulos, sendo influenciados diretamente por ensinamentos nocivos, enganosos, que incentivavam aquela igreja a práticas errôneas e que acabavam ameaçando também a sua fé. E o que motivou Paulo a escrever esta carta foi o relatório que ele recebeu do evangelista que havia naquela igreja. E o nome dele é Epáfras. E Epáfras, em seu relatório, disse a Paulo que aquela igreja estava cometendo alguns erros, pois eles pensavam ser melhores do que os demais santos, melhores do que os demais irmãos. Por quê? Porque eles observavam determinados rudimentos, determinados procedimentos e ordenanças exteriores. Eles se orgulhavam por se absterem de determinados prazeres físicos. E esse orgulho, entre aspas, santo, acabou fazendo nascer no coração deles uma presunção. Tais costumes levaram os colossenses a crerem que desta forma, ou seja, por meio da prática ou por meio do cumprimento de determinados procedimentos exteriores, eles estavam se santificando. Paulo, por meio da carta escrita, ele censurou a presunção deles, mostrando que nenhuma redenção pode vir de práticas externas. Nenhum mérito pode ser gerado a partir do momento que nós nos aplicamos a cumprir determinadas regras e ordenanças. A redenção, a salvação, bem como a santificação, só pode vir de um lugar e só pode vir de uma pessoa. Ela só pode vir do céu e por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. E é por essa razão que Cristo fez o que era necessário para nos conceder a oportunidade de sermos salvos e, por meio do Espírito que opera pela palavra, sermos também santificados.
Dentre as muitas instruções que o apóstolo Paulo traz ao longo da epístola, eu gostaria de destacar apenas algumas que ele relaciona aqui no capítulo que lemos, que é o capítulo 3, e eu quero me restringir apenas aos 10 primeiros versículos. Antes de nós chegarmos propriamente dito nas instruções, eu quero começar falando, ou iniciar falando sobre qual foi o fundamento utilizado por Paulo para embasar suas instruções práticas. Então vejamos, quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós observamos que o fundamento que Paulo utilizou para alicerçar suas instruções vem da combinação de duas declarações. A primeira declaração está no capítulo 2 e no versículo 20, parte A, onde ele diz: se, pois, estáis mortos com Cristo. Essa é a primeira declaração. A segunda declaração, capítulo 3, versículo 1, que foi o primeiro que lemos nesta noite. Se já ressuscitastes com Cristo. Primeiro, se, pois, estáis mortos com Cristo. Segunda declaração, se, pois, ou se já ressuscitastes com Cristo. Apesar das declarações aparecerem aqui no texto, em versículos diferentes, a associação destas duas declarações criam o fundamento das instruções que virão, do versículo 1 ao 10 do capítulo 3. Isso significa que as instruções elas só teriam verdadeiro sentido para aqueles que experimentaram uma morte com Cristo e uma imediata e sequente ressurreição com Cristo. Para outro público, estas instruções não cabem, não se aplicam. Então, Paulo ele faz este corte para dirigir em específico as suas instruções. Ele determina o público, aqueles que morreram com Cristo e com Cristo também ressuscitaram. Aqueles que participaram com Cristo ou que comungaram com Cristo de sua morte, mas que também comungaram com Cristo de sua ressurreição. A propósito, nós temos na palavra de Deus a apresentação de 4 aspectos da nossa comunhão com Cristo. O primeiro deles nós temos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz que nós comungamos com Cristo em seus sofrimentos. A segunda comunhão que temos com Cristo, ou o segundo aspecto da comunhão que temos com Cristo, está em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. É a comunhão em sua morte. O terceiro aspecto da comunhão que temos com Jesus está no capítulo 3 de Colossenses, versículo 1, que é a comunhão em sua ressurreição. Então nós temos já 3 aspectos da nossa comunhão com Cristo. Nós estamos em comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Nós estamos em comunhão com Cristo em sua morte. Nós estamos em comunhão com Cristo em sua ressurreição. E, finalmente, o quarto aspecto, Colossenses 3:4. Nós estamos em comunhão com Cristo em sua glória. É interessante observar que este último aspecto, que é o da comunhão da igreja com Cristo em sua glória, é um aspecto escatológico. O que eu quero dizer com isso? É que trata de algo a acontecer no futuro. E este acontecimento prometido de comunhão com Cristo em sua glória depende do cumprimento dos 3 aspectos de comunhão com Cristo mencionados anteriormente. Se sofremos com Cristo, se morremos com Cristo, se ressuscitamos com Cristo, é certo que nós seremos glorificados com Cristo. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, meus irmãos, já que o fundamento das instruções de Paulo envolve o aspecto do morrer com Cristo, para posterior e imediatamente ressuscitar com ele,
A pergunta natural é: morrer para o quê e viver ou ressuscitar para o quê? Se nós comungamos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, esta é a pergunta. Morremos então para o quê e ressuscitamos para o quê? Vejamos, morremos para uma vida apegada aos rudimentos do mundo. Paulo diz isso em Colossenses. Nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. A versão King James traz a expressão, ao invés de rudimentos, tradições humanas. Morremos para isso, e estes rudimentos se baseiam em ordenanças. Como diz Paulo no capítulo 2. Ordenanças que, apesar de terem a aparência de sabedoria e até apresentarem uma pretensa religiosidade, em nada estas tradições e ordenanças têm o poder de aperfeiçoar o crente, ajudando o crente a refrear as suas paixões. Apegar-se aos rudimentos do mundo, às ordenanças humanas ou às tradições humanas, não nos dá a capacidade de refrear os desejos carnais que temos. Então o apóstolo Paulo diz que, considerando a ineficiência dos rudimentos, devemos morrer para eles. Agora, morrer para o que mais? Morrer para uma vida subordinada ao pecado. No versículo 5, Paulo dá uma ordem. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Então, nós que temos comunhão com Jesus, comungamos com sua morte, precisamos morrer para os rudimentos do mundo, para ordenanças ineficazes que se baseiam no não toque, não pegue, não tenha proximidade, não encoste, e morrer também para uma vida subordinada ao pecado. Agora, respondendo à segunda parte da pergunta, ressuscitar para o quê? E a resposta está em Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, para uma vida nova e transformada. Paulo diz no capítulo 3, versículos 9 e 10, olha só: não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vocês já foram arrancados deste estilo de vida pecaminoso que era próprio do tempo de morte de vocês. E vocês ressuscitaram para uma vida com Deus, se revestindo de um novo homem. E versículo 10, e vos vestistes do novo. Novo o quê, meus irmãos? Novo homem, que faz o quê? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Comungamos com Cristo na sua ressurreição, ressuscitando para uma vida nova e transformada com Deus. Agora chegamos no segundo ponto, onde nós vamos trazer as aplicações práticas do apóstolo Paulo, porque esse é o objetivo da nossa reflexão hoje. Instruções de Paulo, instruções práticas de Paulo aos que morreram e ressuscitaram com Cristo. Nós temos estas instruções dos versículos 1 a 10. Depois que o apóstolo Paulo nos mostra para o que nós devemos morrer e para o que nós devemos ressuscitar, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre o que os crentes deveriam fazer, considerando que eles saíram da morte para a vida. Versículo 1. A primeira instrução: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo dá aos crentes o endereço daquele que deve ser o alvo da busca dos crentes. Deus, o Senhor, que está assentado, Jesus, que está assentado à destra de Deus, Ele está no lugar de onde nós devemos buscar todas as coisas. O crente não deve
viver para buscar o que existe aqui na terra, mas ele deve buscar o que existe junto de Deus, lá no céu. E essa ideia de buscar aqui, quando Paulo diz buscai as coisas que são de cima, essa palavra traduzida do grego implica numa perseverante e ininterrupta ação. É como se ele dissesse, buscai sem desistir, e todos os dias, as coisas que são de cima. Nós precisamos nos aplicar em buscar as coisas que são do alto. Afinal de contas, o que nós temos aqui é passageiro. Nós estamos na terra, mas a nossa pátria está nos céus. Nós transitamos por este mundo, mas a palavra nos mostra, nós não somos deste mundo. Deus não quer o seu pensamento voltado para o que existe aqui. Eu não estou dizendo que você não pode pensar em ter um emprego melhor, em ter uma empresa, em ter uma vida financeira melhor, em constituir família, casar e ter filhos. Eu não estou dizendo que você não pode ansiar por estas coisas. O que eu estou dizendo é que a nossa busca maior não deve estar concentrada nestas coisas. Devemos buscar o que é do alto. E o que é do alto? A graça de Deus, a santificação, a vida com Deus, a vida santa, o caráter ilibado. É isso que devemos buscar. E tudo isso está no alto. E tudo isso vem do alto, vem de Deus, o Pai das luzes. É buscar a sabedoria está no alto. Ela vem do alto, ela desce do alto, ela vem de Deus, ela é dada aos crentes. Devemos buscar isso. O problema é que a gente vê crentes muito bem aplicados ao que se pode ter aqui na terra e pouco aplicados ao que existe lá no céu e que deve ser buscado. Quando Jesus percebeu uma ansiedade por parte dos discípulos, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Comece de cima. Comece pensando no reino de Deus, buscando o reino de Deus, ansiando pelo reino de Deus, correndo atrás das coisas do reino de Deus, e as demais coisas que são da terra serão acrescentadas a vocês. Buscai as coisas que são de cima. Não devemos nos aplicar com todas as forças na busca daquilo que é próprio daqui, bem como não devemos aplicar nossas forças na busca por uma satisfação carnal no pecado enquanto vivendo aqui. Devemos olhar para Deus e buscar as coisas que dele vêm. A segunda instrução está no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vejam que Paulo primeiro encoraja o buscar, segundo encoraja o pensar. A palavra pensar aqui envolve também uma atitude contínua. Não é pensar volta e meia, não é pensar de vez em quando, não é pensar nas coisas que são de cima quando me vem vontade. É pensar o tempo todo nas coisas que são de cima. E quais são as coisas que são de cima? Aquelas que agradam a Deus. Quantos de nós nesta noite, os irmãos não precisam me responder verbalmente, quantos de nós nesta noite podemos bater no peito e dizer, eu penso diariamente, continuamente, nas coisas que são de cima. Eu me aplico em pensar com dedicação naquilo que agrada a Deus. Quantos de nós podemos dizer isso batendo no peito hoje? Mas era isso que nós deveríamos fazer sem interrupções. Nós precisaríamos, irmãos, antes de tomar uma decisão, pensar nas coisas do alto e detectar se Deus está naquela decisão.
Antes de dar um passo, nós deveríamos perguntar a nós mesmos e ao Espírito de Deus: esse passo está alinhado com as coisas do alto, Senhor? Essa decisão, esse desejo, este intuito está alinhado com a tua vontade, Jesus? Essa atitude é própria de quem pensa nas coisas do alto. Porque ele sabe que quando ele faz, decide, age ou escolhe com uma orientação do alto, tudo dá certo. Tudo flui. Tudo acontece. E ao final, o nome do Senhor é glorificado. Por que nós temos tantas pessoas hoje padecendo com problemas seríssimos e querendo que Deus desça do céu para resolver esses problemas? Porque essas pessoas não decidiram pensando nas coisas do alto. E agora elas querem que Deus venha do céu como um bombeiro para apagar o seu incêndio. Meus irmãos, nós temos um Deus que é poderoso o bastante para sequer permitir que o fogo se acenda. E sabe como Deus pode fazer isso? Nos dando sua direção. Nos dando sua instrução. Irmãos, nós temos uma visão local das coisas. A nossa visão é muito míope. Nós enxergamos só o que está muito perto de nós e assim ainda embaçado. Mas nós temos um Deus que vê tudo com clareza. Eu estou aqui para tomar uma decisão, mas eu não sei quais serão as reais consequências desse passo. É por isso que eu tenho de me dobrar diante do Deus que sabe de todas as coisas e dizer: Senhor, qual será o desdobramento disso? Essa é a decisão? Melhor? É o melhor passo? Se você não faz isso na sua vida, passe a fazer a partir de agora. Coisas do alto são coisas que agradam a Deus. São coisas que estão caminhando em alinhamento com a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para a sua vida. E Ele quer que a sua vontade esteja alinhada à vontade dEle. Sabe por quê? Porque Deus não quer te ver sofrendo. Eu vou repetir isso. Deus não te quer sofrendo, e Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável, aguardando apenas que você a procure. Devemos pensar naquilo que existe do alto. Nossa mente não deve estar voltada para as coisas deste mundo, para o pecado. O crente não pode ter uma mentalidade pecaminosa. Tem gente que vive maquinando uma forma nova de cometer um novo pecado. Nós não devemos funcionar em nossa mente desta forma. A nossa mente deve ser dedicada a Deus para que o nosso comportamento reflita a glória de Deus. Nós devemos agir a partir de uma mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, parte B, nós temos a mente de Cristo. O crente não pode ficar raciocinando como pecar melhor, como pecar mais. O crente deve se aplicar a dedicar o seu pensamento a Deus. Dedicar o seu pensamento às coisas de Deus. Dedicar o seu pensamento em como ser melhor para Jesus. Você costuma se perguntar: Senhor, como eu posso ser melhor para Ti? Será que você já fez essa pergunta para você mesmo? Se não, faça todo dia. Senhor, como é que eu posso ser um servo melhor? Porque o crente, na sua petulância, às vezes reclama até de Deus, né? Senhor, o Senhor não está sendo o Deus que eu esperava. Pode até não falar, mas a atitude traz essa mensagem. O Senhor está demorando, o Senhor não age, eu acho que o Senhor está falhando no teu trabalho. Irmãos, quem somos nós?
para tentar detectar qualquer que seja o erro de procedimento da parte de Deus. Deus não erra, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. Nós é que somos os falhos na situação e no relacionamento. E nós devemos perguntar: Senhor, o que eu devo fazer para ser melhor? O que eu devo fazer para te dar orgulho, Pai? O que eu devo melhorar no meu relacionamento com as pessoas? O que eu devo melhorar na minha vida na igreja? O que eu devo melhorar no meu trabalho para ser mais puro, mais santo, mais luz e mais sal? O que eu devo fazer, Senhor? Essa é a pergunta, irmãos. Os crentes não evoluem porque eles não se autoquestionam. Eles não perguntam para si e para Deus: o que eu posso fazer para melhorar, irmão? Será que nós temos o que melhorar? Quem tem o que melhorar? Onde é que você vai buscar essa graça de entender no que você deve melhorar? Você vai buscar aos pés do Senhor, pensando nas coisas do alto, e à medida que você busca de Deus no que você pode melhorar, Deus libera um fax, já passou, um e-mail, um WhatsApp, para você entender o que precisa ser melhorado na sua vida. Porque quando você pensa nas coisas do alto, você tem as coisas do alto. Quando você foca nas coisas que são de Deus, você tem as coisas de Deus. As coisas que Deus tem te são concedidas quando você pensa naquilo que é do alto. Versículo 3, terceiro conselho. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra mortificar é quase que autoexplicativa. Porque a palavra mortificar significa fazer morrer ou matar. E a ideia de mortificar que está por trás dessa declaração de Paulo, mortificar os membros, é não utilizá-los como instrumentos para o pecado. Em Romanos 6, eu disse que nós iríamos alinhados a determinadas coisas que eu falei na escola dominical. E aqui nós estamos prosseguindo alinhados com estas coisas, agora, a partir desse momento. Em Romanos capítulo 6, Paulo trabalha muito bem essa questão. No capítulo 5 de Romanos, você pode ler em casa, Paulo fala sobre o que Deus nos deu por meio de Cristo. Deus nos deu a justificação, pela qual agora temos paz com Deus. Em seguida, Paulo cria um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o do Éden, que falhou, que transgrediu, que desobedeceu. O segundo Adão é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio do céu à terra para ser o Cordeiro perfeito, que efetuaria o sacrifício permanente que resolveria o problema do pecado. O primeiro Adão, com seu erro, com sua transgressão, legou-nos o pecado e a morte. O segundo Adão, com sua obra perfeita e irrepetível, nos legou a graça. E Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Deus fez mais do que o pecado pôde fazer. Se o pecado gerou problemas, ele abundou, Deus superabundou, usando a sua poderosa e extraordinária graça. Agora sim, o capítulo 6 de Romanos. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão de que Deus aguarda da nossa parte uma contrapartida. E qual é a contrapartida que Deus aguarda? A de que nós não utilizemos os nossos membros como instrumentos de injustiça. O que significa isso, Felipe? Paulo está dizendo que Deus espera que uma vez nós tendo sido alvos dessa superabundante graça, nós não venhamos a nos valer da graça para pecar. E tem gente, eu disse hoje pela manhã, existe um evangelho sendo pregado aí, e eu estou feliz de ter boa parte dos irmãos aqui nesta noite,
porque serve de advertência. Existe um evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho da hipergraça. Um evangelho que está ancorado numa teologia liberal. E o que esse evangelho declara? Declara que as pessoas só precisam crer em Jesus. O que elas vão fazer da vida, como elas vão usar os seus corpos e os seus membros, pouco importa para Deus. O que elas precisam é apenas crer em Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, e o que elas vão fazer não importa para Deus. Irmãos, isso dói o meu coração, porque isso destoa daquilo que eu conheço da palavra de Deus. A fé é o meio pelo qual nós somos salvos, mas a fé é o ponto de partida, não é a caminhada. A fé dá início à obra da salvação, mas tendo crido, eu preciso produzir obras que declarem de que fato essa fé existe. Paulo falou, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Tiago escreve a epístola, ele complementa, a fé sem obras é morta. Agora pergunto aos irmãos, quais são as obras que dão vida à fé que salva? As obras que demonstram arrependimento. As obras que demonstram mudança de caráter. As obras que demonstram mudança de vida. As obras que demonstram mudança de pensamento, mudança de estilo, mudança de modus operandi. Nós precisamos produzir obras de obediência, porque as obras de obediência, elas dão vida à fé que nos salva em Jesus. É baseado nessa teologia que a gente tem tanto crente vivendo na igreja e pecando deliberadamente. Está na igreja e continua mentiroso. Quem já conheceu um mentiroso? Não estou falando de alguém que de vez em quando escapole uma mentira. Eu estou falando de alguém que vive um estilo de vida na mentira. E muitas das vezes está na igreja. Pessoas desonestas. Pessoas em quem você não pode definitivamente confiar. Irmãos, são obras que não estão atestando a fé. E se elas discordam da fé, a fé está morta. Logo, não pode ser salvo. Deus nos chamou das trevas para a luz, para deixarmos nas trevas os comportamentos próprios dela e adotarmos os comportamentos que são próprios da luz. Existem pessoas que estão caminhando para o inferno por causa dessa teologia. Se em algum momento você ligar a sua internet, acessar Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, sei lá, qualquer rede social, Instagram, e você se deparar com uma teologia dessa, repreenda no nome de Jesus e peça, Deus tenha misericórdia em proteger a minha mente, porque se eu criei, eu preciso obedecer, eu tenho de viver uma vida diferenciada, comportamentos diferenciados, e não é próprio que o crente que foi salvo em Jesus permaneça utilizando os seus membros como instrumentos de pecado e injustiça. O que significa isso? Eu não posso usar os meus membros para mentir, porque isso é injusto. Eu não posso usar os meus membros para trapacear as pessoas, porque isso não condiz com a vida nova que eu tenho em Jesus, a partir do momento que eu fui ressuscitado com Ele. Eu não posso viver dando calote nas pessoas, porque agora eu tenho uma nova vida em Jesus, e quem tem nova vida em Jesus passa da desonestidade para a honestidade. Eu não posso viver em adultério, porque isso é próprio da vida que nós tínhamos no passado. Hoje nós estamos em Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus nos levantou da sepultura do pecado para que tivéssemos uma vida diferenciada diante de Deus e da sociedade.
Eu citei um exemplo aqui pela manhã, gostaria de citar também aos que estão aqui agora. O Davi talvez seja o meu filho, o filho que mais se parece comigo, fisionomicamente falando. Então, quem conhece a mim e ao Davi, quando o vê por aí, diz, parece com o Felipe. O Davi não é eu. O Davi não tem os mesmos e exatos traços que eu tenho, mas ele tem uma semelhança. Quando o mundo olha para nós, o mundo tem de saber de quem nós somos filhos, meus irmãos. Somos filhos de um Deus santo. Somos filhos de um Deus que não concorda com uma vida pecaminosa. Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à transformação, Deus nos chama à santidade, e a igreja precisa disso. Irmãos, Deus tem coisas tão gloriosas para trazer sobre o seu povo. Mas sabe ao que essas coisas gloriosas estão condicionadas? À santidade da igreja. E hoje falar de santidade é tão obsoleto, não é verdade? Para que isso? Vamos falar de chave. Vamos falar de casa própria. Vamos falar de carro importado. Vamos falar de tirar o nome do SPC. Irmãos, não adianta ter carro, não adianta ter casa. É bom, é ótimo, eu quero. Você quer? Não adianta ter dinheiro na conta, viver uma vida tranquila e não chegar no céu. Então nós podemos ter estas coisas, mas precisamos nos aplicar para não perder a mais importante. Qual é a mais importante? A vida eterna. Conta-se que certa vez uma mulher que tinha um recém-nascido no colo passava muita dificuldade financeira e Deus disse àquela mulher: olha, você está vendo aquela caverna? Sim, Senhor. Lá está a solução dos seus problemas financeiros. O que eu devo fazer, Senhor? Você deve entrar lá e pegar tudo o que você puder de ouro. Agora, só não esqueça o mais importante. Você pode ficar lá, daqui a um tempo a porta vai fechar. Você tem que sair antes da porta fechar. E ao sair, tenha a consciência de que não deixou para trás o mais importante. Ela entrou com aquela criança, o seu filho querido, amado, no colo, e ela viu muito ouro, muitas joias, muito recurso, que era a solução da vida dela. E ela começou a colher, a pegar, a colocar nos bolsos, nas bolsas, nas sacolas e tudo mais. E deixou a criança de lado para fazer isso. E foi enchendo. E quando ela viu que a porta estava fechando, ela reuniu tudo e saiu correndo e a porta fechou. E quando ela chegou do lado de fora com todo o seu ouro, ela olhou para os braços e viu que tinha ouro, mas não tinha o filho. O filho ela deixou para trás. Irmãos, nós precisamos decidir o que é mais importante. O que é mais importante? Será que o mais importante é ter um nome? Será que o mais importante é termos um título? Será que o mais importante é termos um status? Não, senhores. Será que o mais importante é nós nos autossatisfazermos numa vida contumaz de pecado? Não, senhores. O mais importante é nós não perdermos a vida eterna. Isso é o mais importante. E voltando a Romanos 6, quando Paulo fala sobre não oferecer os membros como instrumento de injustiça, nos versículos 1 e 2, nós não vamos ler por causa do tempo. Ele mostra que nós estamos mortos para o pecado. E eu disse para o que nós estamos mortos. Estamos mortos para os rudimentos e estamos mortos para o pecado. E uma vez que nós estamos mortos para o pecado, nós não podemos mais viver nele. No versículo 6 ainda de Romanos, capítulo 6, Paulo nos mostra que o nosso corpo de pecado foi desfeito em Jesus Cristo, para que a partir da nossa morte com Ele, não servíssemos mais ao pecado. Versículos 11 e 12, considerando que agora morremos com Jesus e ressuscitamos para Deus, o pecado não deve reinar em nosso corpo. Versículos 13 e 19,
Ao invés de nós apresentarmos o nosso corpo como instrumentos ao pecado e iniquidade, nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como instrumento de justiça. Versículo 22, já que Deus nos libertou do pecado, os frutos dos nossos membros, diz Paulo, deve ser para a santificação, o que culminará na vida eterna. Devemos viver em santidade, porque isso resultará na vida eterna. Crer é importante, obedecer é importante. Crer para ser salvo é importante, mas tendo crido para a salvação, é necessário obediência, é necessário as obras que acompanham a salvação. Eu não fui salvo por causa das obras, mas tendo sido salvo, Deus já guarda as obras. Entenderam isso? Não fui salvo por causa das obras, mas tendo sido salvo, Deus aguarda as obras. Que obras são estas? As que demonstram, as que asseveram, as que ratificam que houve mudança de vida e arrependimento e fé. Voltando para esse texto de Colossenses 3, daqui a pouco, já estamos partindo para o fechamento dessa mensagem. Voltando para Colossenses 3, no versículo 3, Paulo adverte os crentes a não utilizarem os seus membros para pecados como prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza. Esse corpo que Deus nos deu, esse corpo que Deus te deu, é santuário do Espírito Santo. Paulo diz, vocês não sabem que vocês são casa de Deus? Santuários do Espírito Santo. O nosso corpo, o corpo, irmãos, ele é só um invólucro. O corpo, ele é só uma embalagem, porque a nossa vida de verdade, ela existe do lado de dentro. Vocês sabiam disso? Isso aqui é só uma embalagem. Paulo diz que esse corpo é como um tabernáculo. O que é tabernáculo? É tenda desmontável. Significa que um dia a vida que há dentro, ela será liberada fora desse invólucro. Seja para viver com Deus, seja para viver sem Deus. Nós, como membros de Cristo, como servos e templos do Espírito Santo, não devemos usar os nossos membros aplicando-os no pecado. No versículo 6 e 7, Paulo pondera duas coisas importantes a respeito destas práticas. Quais práticas? As pecaminosas. Ele diz primeiro, versículo 6, que estas práticas despertam a ira de Deus. Irmãos, o que desperta a ira de Deus? O pecado. O que desperta a misericórdia de Deus? O arrependimento. Devemos evitar as práticas pecaminosas por meio dos membros do nosso corpo, porque isso atrai a ira de Deus. Paulo diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E segundo, versículo 7, Paulo diz que estas práticas pecaminosas são próprias de um estilo de vida antigo, um estilo de vida para o qual nós morremos com Cristo. Ele diz, nas quais também em outro tempo, ele está falando da vida pré-morte e ressurreição com Cristo, andastes quando vivíeis nelas. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Jesus para um estilo de vida completamente diferente. Mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de proceder, o nosso comportamento, tudo isso nós mudamos, porque nós morremos com Jesus e com Ele nós ressuscitamos. Agora veja no versículo 8, Paulo encoraja os crentes da igreja
a se despojarem não só das práticas pecaminosas por meio dos membros, mas também a se despojarem de outras práticas pecaminosas que ele menciona aqui. A ira, a cólera, que mais, queridos? A maledicência e as palavras torpes da boca. Esse despojar da prática do pecado, escute isso, que isso é muito importante, eu já estou terminando. O despojar do pecado constitui na aliança, na nova aliança, a verdadeira circuncisão. O despojar da carne, das práticas pecaminosas, na nova aliança, constitui a verdadeira circuncisão. No Antigo Testamento, o judeu homem, ao 8º dia de nascimento, ele tinha o prepúcio cortado, e esse era o procedimento da circuncisão. E simbolicamente, isso representava tanto separação quanto arrependimento. Tratava-se de um procedimento cirúrgico, que atestava que aquele homem agora era separado para Deus, pertencia ao povo de Deus e automaticamente ao próprio Deus. Quando Jesus veio, ele extinguiu a prática da circuncisão na carne. E eu pergunto, por que, meus irmãos, Jesus fez isso? Porque hoje a circuncisão no prepúcio não é mais necessária. Porque em Jesus, ou a partir de Jesus, o corte na pele do prepúcio masculino não significa mais separação e pertencimento. A partir de Jesus, a circuncisão da carne não tem nenhuma utilidade. Em Jesus não é o corte do prepúcio. Em Jesus, a circuncisão consiste no despojar da carne pecaminosa. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 11. Vejam as palavras do apóstolo Paulo acerca disso, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A versão King James fala a circuncisão, o despojar da carne pecaminosa. Em Jesus Cristo, o crente verdadeiramente circuncidado não é aquele que tem o corpo mutilado, mas é aquele que se despojou de uma vida baseada num estilo pecaminoso. É aquele que deixou a prática contumaz do pecado para viver uma vida dedicada integralmente a Deus. Antes de Cristo, a nossa carne vivia na incircuncisão. O que significa isso? No sentido metafórico, a nossa carne vivia para os apetites da carne. E era justamente por causa das práticas pecaminosas desta carne que Deus nos entregou para a morte. Mas Paulo diz, aqui em Colossenses mesmo, que Deus, por sua misericórdia, um dia nos deu vida e perdoou os nossos pecados. Então, considerando que Deus fez isso, qual é o nosso dever? Tendo deixado a prática deliberada de pecado, nosso dever é nos revestirmos do novo homem. Versículo 10 do capítulo 3, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E fechando, irmãos, essa realidade que nós estamos vivendo em Jesus exige da nossa parte, eu vou repetir isso, exige, não pede, exige da nossa parte o viver uma vida nova. Se morremos com Cristo para o mundo, e se com Cristo ressuscitamos para Deus, é nossa obrigação recusar o pecado. É nossa obrigação viver em santidade diante do Senhor. Nossa mente deve estar voltada para as coisas de cima. E estas coisas nós devemos buscar de forma incansável e perseverante. E os nossos membros
não podem e não devem ser usados como instrumentos de injustiça e de pecado, porque a prática do pecado corresponde àquele estilo de vida que nós tínhamos no outro tempo, no passado, antes de nós sermos alcançados por Cristo e sua graça. Então, que nesta noite, todos nós que aqui estamos, nos esforcemos para viver a vida que Deus espera de nós, em santidade ao Senhor. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas santas. O santo não é perfeito, mas ele é santo. Viva conforme o que a palavra de Deus determina, e você terá uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Comprometa-se nessa noite a viver a palavra de Deus. Não é a viver o que eu estou dizendo, mas é a viver o que a palavra de Deus está dizendo. E você vai experimentar em Cristo o que você ainda não experimentou. Porque para quem Deus tem reservado grandes bênçãos? Para os pecadores infiéis ou para os santos? Para os santos. Viva como Deus quer e você andará em vitória. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus.